Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu coloquei uma frequência de Deus, mas ela tá baixinha, né? Bom dia. Bom dia, Letícia. Bom dia, Amanda. Bom dia, Zezé. Sejam bem-vindas, meninas. Bom, hoje nós vamos falar, hoje é dia de prosperidade à luz da Bíblia, e nós vamos falar, na verdade nós vamos nos questionar qual que é o perfume que nós estamos exalando. É o perfume de vida, o cheiro de vida ou o cheiro da morte? Presta bem atenção, essa passagem é lindíssima e transformadora. Vamos lá? Vamos fechar os olhos? Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, queremos agradecer a presença aqui hoje, a oportunidade de mais um aprendizado. Toda a espiritualidade amiga, os mentores de luz, sejam bem-vindos. Pedimos para que possamos ser direcionados naquilo que precisamos, que cada pessoa possa ser tocada naquilo que ela precisa nesse momento. Pedimos também que possa ser colocado todos os remédios espirituais na água que nós formos beber. Cada um de acordo com a sua necessidade. Nos orienta neste dia, Senhor. Obrigada por tudo. Amém. Vamos lá? Hoje nós vamos estudar o livro de João, tá? Lá no capítulo, vamos começar no capítulo 11, versículo 47. Que diz o seguinte: Oi, Neda, seja bem-vinda. Então os principais sacerdotes, escribas e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Aqui eles estavam falando de Jesus, tá? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Então, quem eram esses? Os sacerdotes, os escribas, os fariseus, eram pessoas que hoje, por exemplo, seriam as pessoas do governo, as pessoas da lei, né? E aí eles começaram, eles fizeram uma reunião para falar, o que a gente vai fazer com isso? Porque ele está se destacando. As pessoas ficam maravilhadas por onde Jesus passa, pelas coisas que Jesus fala. E todo mundo começa a seguir ele. Daqui a pouco a gente vai perder o poder, todo mundo vai se revoltar contra a gente. E a gente não vai conseguir ter o poder sobre essas pessoas, ter o poder sobre a nação. E aí, nessa discussão toda, lá no versículo 53, eles decidem. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. Ou seja, estava decidido, eles estavam tramando contra Jesus. Lá no versículo 57 diz o seguinte: Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que se alguém soubesse onde ele estava, para denunciá-lo, a fim de o prenderem. Por quê? Eles estavam chegando perto da Páscoa, que era uma grande festa, e eles não queriam tumultuar naquele momento. Então eles iam prender para depois matar Jesus. E aí aqui continua, agora nós vamos para o capítulo 12. Aqui diz o seguinte: 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia. Betânia ficava ali perto de Jerusalém, tá? Onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, Lázaro estava com Jesus à mesa, né? Marta estava servindo o banquete, a ceia ali. E, então, Maria, que também era irmão, eles eram 3 irmãos, Maria, Marta e Lázaro, tá? Então, Maria, tomando 1 libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume daquele bálsamo. Gente, esse bálsamo, esse perfume de nardo puro, ele era o mais caro da época. Ou seja, só os grandes, só os mais ricos que tinham acesso a esse perfume. Porque ele equivalia o valor de um salário. Um salário, eu falo assim, o salário anual de um trabalhador comum. Ou seja, você tinha que trabalhar 1 ano para você conseguir comprar esse perfume. E aí, o que Maria fez? Ela foi lá, pegou o seu melhor perfume, que ela tinha de mais precioso, de mais valioso, e ela foi lá e ungiu Jesus. O que é ungir? Naquela época, ungir era você mostrar honra, você dar honra a alguém. É quando você considerava aquela pessoa especial. Então, você ungia ela e preparava ela para algo. Era muito comum também você ungir as pessoas na sepultura, né? Antes da sepultura ali. Por quê? Era como se você quisesse guardar a memória dela, de alguém que foi muito honrado, de alguém que foi muito especial.
E aí Maria pegou e foi lá, pegou o seu melhor perfume e deu o mais precioso para Jesus. E aqui eu te pergunto, qual foi a última vez que você deu aquilo que é mais precioso para você, para Jesus? Ou seja, pode ser o seu tempo, pode ser a sua casa, pode ser as suas habilidades, os seus dons, para ajudar alguém, o seu conforto. Quando foi que você deu isso a Jesus? O que você está guardando? Começa a refletir aqui. O que você está guardando de tão especial para depois? Às vezes você está guardando a sua melhor roupa, às vezes você está guardando o seu melhor perfume, às vezes você está guardando a sua melhor prataria. Mas você não sabe nem para quando. Você não sabe nem se esse dia vai chegar. Mas você está guardando. Você está guardando o seu melhor. Você pode dar o seu melhor agora e você não está dando. Você pode fazer o seu melhor na vida das pessoas, mas você não está fazendo. Você pode fazer o seu melhor no seu trabalho, no seu relacionamento, na vida da sua família, dos seus amigos. Então, por que você está guardando o seu melhor? Por que você está guardando o seu melhor para depois? Seja as coisas que te fazem sentir bem, próspera, feliz. Ou seja, a sua roupa, a sua alegria, seu perfume. Por que você está guardando? Você nem sabe se esse dia que você está esperando vai chegar. Começa a refletir sobre isso, tá? Aí aqui ele continua. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Então Judas era um discípulo que ele estava para trair Jesus, não tinha traído ainda. Todas as pessoas acreditavam nele, porque ele era discípulo de Jesus. Então, normalmente, gente, às vezes a crítica, ela vem de quem está no seu meio, de alguém próximo. Pode ser alguém próximo até que te ama e vai te criticar. Nossa, não desperdiça o seu tempo, não desperdiça o seu dinheiro com isso, com os ensinamentos, com o crescimento. E às vezes vão ser pessoas que estão próximas a você, que fingem que querem o seu bem, mas não querem. Elas estão com outras intenções. Então, sempre fique atenta, sempre observa. E aqui João diz, olha só o que ele fala de Judas. Que Judas ficou, né, indignado, nossa, que desperdício. E aí João diz, isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres. Ou seja, não que Judas tivesse cuidado com os pobres, não que ele se preocupasse com eles, mas porque ele era ladrão e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. Então, ou seja, ele queria que vendesse porque o dinheiro que colocasse ali para doar para os pobres, ele ia lá e roubava. Não era porque ele estava interessado com os pobres, é porque ele tinha uma segunda intenção por trás disso. E aí Jesus, entretanto, disse, deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Ou seja, ali Maria antecipou a sepultura de Jesus. Ungiu Jesus antes mesmo da sepultura. Para mostrar, para honrar ele, para mostrar que ele era uma pessoa especial. Porque os pobres sempre o tendes convosco. Ou seja, sempre haverão pobres e sempre vocês poderão ajudar. Mas a mim nem sempre me tendes. Ele já sabia da morte dele. Então ele quis dizer, a mim nem sempre vocês terão. E aqui ela fez uma boa ação comigo. Maria fez uma boa ação comigo. Tá? Então aqui o que Jesus mostra nessa parte aqui? Quantas vezes que a gente às vezes está perdendo uma oportunidade. Tem coisas, gente, tem oportunidades que são únicas na nossa vida. E quantas vezes a gente está deixando essas oportunidades passarem? Às vezes, muitas vezes acontece do quê? Da gente falar, não, depois eu faço. Não, depois eu peço desculpas. Não, depois eu reservo um tempo para ir lá e conversar com essa pessoa, para ajudar essa pessoa. Não, depois eu cuido da minha vida, depois eu vou tentar me desenvolver, agora não. E a oportunidade passa. Quando você vê, passou anos e você não fez nada. Quando você vê, você perdeu amizades e você não fez nada. Você perdeu seu relacionamento e você não fez nada. Você perdeu o seu trabalho e você não fez nada. Às vezes teve que acontecer uma tragédia maior. Às vezes uma pessoa que você queria pedir desculpas, que você queria ajudar, ela falece, ela morre. E aí você não teve a oportunidade de fazer por ela em vida. Eu sempre falo para minha família, a gente tem que ajudar as pessoas, a gente tem que fazer pelas pessoas em vida. Porque é naquele momento que elas estão precisando. Depois que elas morrem, elas vão para um lugar melhor. A vida delas já está resolvida ali. Então a gente tem que ser presente, tem que ser auxílio, tem que ser bondade enquanto as pessoas estão passando pelas provações, pelos tormentos da vida. A gente tem que levar mais leveza, mais alegria.
ajudar na evolução do outro. Então, pare de esperar a oportunidade certa. Dá o seu melhor agora. Faça o seu melhor agora, tanto para você quanto para as outras pessoas, quanto no lugar onde você está. Não deixe que ninguém saia da sua presença melhor do que quando ela chegou. Comece a implementar isso na sua vida e você vai ver a diferença dos resultados e como você vai prosperar cada vez mais e mais. Aqui eu quero complementar com uma passagem muito linda que fala, lá em 2 Coríntios, tá? Nos versículos 14 até o 16. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Ou seja, Deus, ele sempre nos conduz ao triunfo. Ele sempre nos dá as palavras certas, o direcionamento, o caminho para que a gente triunfe. Muitas vezes é porque a gente não segue, mas ele dá tudo isso. E aqui ele diz, por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, do conhecimento da palavra, a fragrância de Deus. Tudo que Deus fez é perfeito. Então é a fragrância mais preciosa, mais cara, mais cheirosa que ele tem te dado. E o que é essa fragrância? A fragrância não é a essência? Então é a nossa essência. Qual que é a nossa essência? Nossos pensamentos, nossos sentimentos, a nossa fala, as nossas ações. Como tem sido isso? São coisas positivas, coisas que edificam? São palavras que exaltam a outra pessoa? Então você está exalando o perfume do conhecimento. A essência de Deus, a essência da perfeição. E aqui ele continua. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Todos têm um perfume, todos exalam um perfume. Aqueles que são salvos e aqueles que se perdem. E aqui ele diz, porque para com estes, cheiro de morte. Ou seja, aqueles que se perdem, eles têm cheiro de morte, cheiro de podridão. Para com aqueles que são os que são salvos, eles têm cheiro de vida, aroma de vida. Quem, porém, é suficiente a essas coisas? Então, comece a observar. Se você exala mágoa, desrespeito, ingratidão, tristeza, críticas, julgamentos, se você é aquela pessoa negativa que coloca todo mundo para baixo, você está exalando cheiro podre, cheiro de morte. Porque aquelas suas palavras, aquelas suas ações, elas não matam só você mesma, como também matam as pessoas ao seu redor. Então é o cheiro de morte. Mas se você está exalando gratidão, alegria, ânimo, fé, amor, palavras construtivas na vida dos outros, se você está ajudando, apoiando os outros a crescerem, exaltando eles, você está exalando o cheiro de vida. As pessoas amam ficar perto de pessoas assim. São pessoas cheirosas, pessoas agradáveis. Então comece a pensar hoje na sua vida. Você tem sido um peso ou um alívio? Quando você chega na vida de alguém, você alivia aquilo que ela está passando, você ajuda, você soma, você multiplica na vida dela. Você tem sido tristeza ou alegria para você mesmo? Ou para as outras pessoas também? Você tem sido medo ou coragem? Você tem sido estagnação ou ação? Como você tem vivido essa vida? E agora é o momento certo para você decidir. Você pode ter sido cheiro de morte até aqui, mas hoje, olha, Deus é grandioso. Ele nos dá um presente a cada segundo, não é a cada dia não, a cada segundo. A cada segundo você tem a oportunidade de fazer diferente. Então, se você tem sido essa negatividade, agora, a partir de agora, você pode fazer diferente. Você pode fazer tudo diferente. Aproveite essa oportunidade, tá? Meninas, tudo que eu mando, sempre práticas, essas coisas, tá lá no grupo exclusivo do Clube Diamante. Ele é gratuito, tá? Então, se você ainda não entrou, entra pra você ficar por dentro de tudo e receber tudo. Não ficar sem nada, né? Então, tem o link na minha bio, ou então pode digitar quero aqui nos comentários que eu envio pra você. Já aproveita, apoia esse canal, compartilha, curte e compartilha com as pessoas que precisam aprender isso também. Quando a gente soma na vida da outra pessoa, a gente multiplica os nossos resultados. Quando a gente abençoa a vida de alguém, a gente é multiplicado.
Ou seja, as nossas bênçãos são multiplicadas, a gente recebe em dobro, tá? Vamos para a carta final, vamos ver qual que é a carta que o oráculo quer nos dar, qual é a mensagem. Oráculo, qual é a mensagem de hoje para essas mulheres? Qual a mensagem que elas precisam receber? O que elas precisam hoje? Olha só, é uma afirmação. Aqui, ó. Eu sou confiante e tenho sucesso em tudo que faço. Olha que palavra linda para hoje, né? Afirme hoje em frente ao espelho, ok? Meninas, vamos fechar os olhos pra gente agradecer, pra gente fazer uma oração. Obrigada, Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso. Queremos agradecer por este dia, pela nossa saúde, pela nossa família, pela nossa casa, pelo nosso alimento, pelo nosso trabalho, Senhor. Queremos agradecer pelo direcionamento de hoje, pelos remédios que foram colocados na água que nós vamos tomar. Queremos agradecer toda a espiritualidade amiga, os mentores de luz, a equipe espiritual. Obrigada por tudo. Ouça e diga mentalmente: Senhor, hoje eu quero dar o meu melhor. Quero derramar agora, enquanto ainda é tempo. Tudo que eu tenho e sou, eu coloco agora à sua disposição. Que eu exale vida. Que eu exale o perfume mais precioso que existe. Que eu seja um bálsamo que cura, que inspira, que eleva outras pessoas. Que eu carregue a sua essência e espalhe por onde for. Obrigada por tudo, Senhor. Amém. Meninas, muito obrigada pela presença de hoje. Larissa, Aline, Mariamo, Laure. Obrigada e até amanhã. Tenha um excelente dia.